Olá, professores, esperamos que todos estejam bem. Estamos finalizando o primeiro tópico do nosso curso de formação e, através desse vídeo, vamos tentar sistematizar aquilo que nos aconteceu nessas últimas 2 semanas, nesse tópico em que discutimos o ensino por investigação, melhor, a investigação em sala de aula. Através dessa imagem, a gente tenta sistematizar um pouquinho daquilo que entendemos por investigação em sala de aula. E a gente, de certo modo, experienciou essas questões que aparecem aí no slide aqui na nossa formação. A gente teve ações que nos aproximaram, né? Mesmo que eu estando em Santo Antônio, da Patrulha, o Valmir e a Anaí lá em Rio Grande, e os colegas na região Gramado, Canela. E aí aqui a gente traz, então, algumas ações como a fala, a leitura, o diálogo e a escrita que nos aproximaram durante essas semanas. E isso tudo em torno, né, do questionamento sobre as nossas práticas pedagógicas, em torno do ensino por investigação. Construímos argumentos através do mural, buscamos olhar para as perguntas dos colegas e, a partir dessas perguntas, buscar informações para construir argumentos e comunicamos esses argumentos através da produção coletiva do mural. Né, Valmir? Então, a grande questão que nos trouxe até aqui é apostar numa investigação mais dialógica. Essa investigação que envolvesse, então, a gente discutir as práticas e nós, a partir disso, pudéssemos construir um mural de conhecimento e de ideias sobre o processo investigativo. Partimos da pergunta. A partir da pergunta, nós fomos construindo um conjunto de informações e nós buscamos, então, trocar ideias, né? Trocar ideias dentro do mural, na perspectiva de um colaborar com o outro. E assim nós também pensamos que é possível envolver os nossos estudantes lá da educação básica, no sentido de que eles possam trazer elementos do seu contexto, elementos de seus experimentos e de sua experiência, para que cada um, de forma progressiva, fosse construindo as compreensões sobre o mundo que o cerca. E, a partir disso, pensamos em usar o próprio Google Drive como local para termos um espaço de compartilhamento, né? Uma base de compartilhamento de ideias. Isso é muito próximo daquilo que a gente exerce na comunidade científica, numa perspectiva de fazer investigação colaborativa. E nesse sentido, né, nós vamos mostrar aqui para vocês o próprio resultado da sistematização dessas informações, né, Charles? Nós levantamos um conjunto de questões enquanto grupo, enquanto colaboração, e como é que nós fizemos essa questão da investigação? Primeiro passo, pergunta. As perguntas trazem as informações. Bom, mas aí as informações estão soltas. O que a gente faz daí, Charles? Então, aqui no mural, né, cada sujeito trouxe as suas perguntas que exemplificam, que traduzem, né, a experiência de cada um sobre um determinado tema. E ao fazer isso na escola, a gente também está, de certo modo, mapeando o que os estudantes sabem sobre um determinado tema, né? E a partir desse movimento vem a construção coletiva, com a pergunta do estudante ou a pergunta aqui dos colegas, né? A necessidade de a gente sistematizar essas perguntas e também sistematizar essa busca, né? Que é uma busca orientada aí em torno dessas questões que vão emergindo nessa sala de aula, que é uma sala de aula complexa, né, Valmir? Uma sala de aula que surgem muitas perguntas e, de certo modo, o professor, como sujeito mais experiente, ele vai orientando essa construção do conhecimento em torno das perguntas. Será que todas as perguntas dos estudantes a gente deve aproveitar nessa construção coletiva? Entendo que não necessariamente, né? Porque o currículo tem uma intencionalidade, né? Cada etapa escolar tem uma intencionalidade, e essa intencionalidade ela tem que ser respeitada. Certo? Então, mas o professor é o sujeito mais experiente nesse processo. E, sendo mais experiente, compete a ele fazer essa sistematização, né? Muitas vezes o nosso estudante não consegue sozinho. Então, para nós, muito mais no sentido de orientar o processo da construção conjunta, se envolver nessa sistematização. E como o professor Charles falou, nem todas as questões nós aproveitamos, mas aquelas que nos interessam enquanto grupo para estudar a temática, elas foram, de certa forma, respondidas por nós mesmos. Nós simulamos isso aqui, né? Muitos de nós não conseguiu se engajar por questão de tempo ou por questões de não interesse, enfim,
Não é uma questão de julgamento, é uma questão que nos mostra o movimento que é se envolver na investigação. É um movimento que precisa de tempo, que precisa de um conjunto de ações de cada participante, né? E do seu interesse de querer aprender mais sobre aquele conteúdo ou aquela temática. Eu acho que é nesse sentido, né, Anaí, que nós trabalhamos e pensamos o processo investigativo. Exato. Inclusive, nós trouxemos para vocês, assim como nós construímos, né, juntos esse mural, nós também compartilhamos com vocês um outro material que foi construído no contexto de outra rede. O professor Charles vai passar para nós. Só que nesse caso, a proposição era abordagem investigativa no contexto das feiras de ciências. Então, nesse material aqui que nós trouxemos, podemos evidenciar o desenho didático, onde os professores eles perpassam as diferentes etapas do processo. Então, começa pela problematização, seguido da busca de informações, de como pode ser sistematizado essas informações e, por fim, como podem ser comunicadas. Nesse material que estará disponível para vocês, desculpem, barulhos do home office. Então, nesse material que estará disponível para vocês, vocês também vão poder encontrar alguns referenciais teóricos, né? E alguns interlocutores que estudam e escrevem sobre o ensino por investigação. E também em cada link, articulado ideias, tanto de problematização, como ideias de exemplos e sugestões para que possa ser feita a comunicação do que é produzido na sala de aula. Inclusive, algumas das perguntas do mural iam ao encontro de como a gente comunica o que é produzido pelos nossos alunos. Também tem sugestões de como vocês podem abarcar diversas temáticas no contexto da investigação, sejam essas temáticas que emergem da experiência, né, da indagação do estudante, da realidade dele, como o Valmir e o Charles falaram, também temáticas que possam estar se aproximando das temáticas da BNCC, outro tópico que nós conversamos bastante desde o primeiro encontro, ou ainda, como o caso desse exemplo, temáticas que se aproximam do contexto das feiras de ciências. Eu acho que é importante, né, Anaí e Charles, agradecer essa oportunidade, né, nesse curso, agradecer a disponibilidade de vocês se envolverem. Nós buscamos simular essa situação da problematização pela pergunta, problematizamos o tema lá das fezes suínas, e estão todos esses caminhos aí, a busca de informações, nós, em função do tempo, nós escolhemos um caminho, teriam outros, né, outras formas de sistematizar, então fica aqui o nosso agradecimento e esperamos ter contribuído com o processo formativo de todos. Muito obrigado.